Abandonando assim o estudo do nódulo pulmonar solitário e das neoplasias pulmonares no seu conjunto, gostaria de fazer uma breve referência à possibilidade de se observar radiologicamente não um, mas vários nódulos pulmonares, portanto, estarmos perante o quadro de nódulos pulmonares múltiplos. Existem imensas causas para os nódulos pulmonares múltiplos, já há imensos diagnósticos diferenciais, mais de 100, com causas variadíssimas, inflamatórias, infecciosas ou tumorais, o que pressupõe também, tal como tem sido frisado até aqui, que a radiografia do tórax seja interpretado no correto conhecimento da situação clínica e laboratorial daquele paciente. Entre as causas inflamatórias e, enfim, apenas tentando agrupar algumas das causas frequentes que cursam com nódulos pulmonares múltiplos, temos, por exemplo, os granulomas da sarcoidose, nas causas infecciosas os granulomas tuberculosos, os granulomas que podem ser vistos após a pneumonia, na fase de cura da pneumonia por varicela, os emboloxéticos no contexto do doente com hemoculturas positivas e com estado de sepsis, ou, por exemplo, os nódulos múltiplos de natureza tumoral em relação com metástases, e sabemos bem que os principais tumores que condicionam o aparecimento de metástases pulmonares são essencialmente os tumores que se disseminam por via sanguínea e não por via linfática, como sucede com os tumores sarcomatosos, como os sarcomas de uma maneira geral, mas também com alguns adenocarcinomas, como é o caso do carcinoma de células renais. Portanto, a mensagem principal no doente com nódulos pulmonares múltiplos é: a radiografia nunca deve ser interpretada senão com base num contexto clínico exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo, também extremamente importante, é a avaliação da densidade individual dos nódulos. E há uma forma muito simples de verificar se determinado nódulo, ou nódulos neste caso pulmonares, tem uma densidade de cidos moles, ou pelo contrário, se eventualmente estão calcificadas, o que implica já a exclusão de uma série de diagnósticos em detrimento de outros bastante mais possíveis. Basta para isso comparar a densidade interna dos nódulos, por exemplo, com a que se observa a nível das costelas, que sabem estar mineralizados, e, portanto, com esse padrão interno, tentar, de facto, ver qual é a estrutura e a densidade radiológica daquele nódulo. Aqui temos dois exemplos distintos. À esquerda, um doente com alguns nódulos pulmonares de pequenas dimensões, é um doente já idoso, como se vê com um estimulador cardíaco, subfebril, mas que de facto, de alguma forma, podemos excluir a possibilidade de se tratarem, por exemplo, de emboloxéticos, se analisarmos individualmente a densidade destes nódulos, muito densos, mais densos que as costelas, e, portanto, estão seguramente mineralizados. Portanto, são granulomas tuberculosos residuais e que não têm qualquer significado patológico no contexto exato do síndrome subfebril que o doente apresentava. No lado direito temos o aspecto da largada de balões, o típico aspecto com múltiplas imagens nodulares, que mesmo nas bases chegam quase a ter uma tendência confluente, identificando-se com alguma dificuldade os nódulos individualmente, e que correspondem a metástases pulmonares disseminadas de um doente portador de uma neoplasia renal. Este é outro caso, um pouco distinto, mas também nem por isso menos importante, em que vemos múltiplos nódulos pulmonares. Agora, gostaria que reparassem na baixa densidade radiológica, inclusivamente na base pulmonar esquerda. Este doente tem uma imagem que sobrepõe à cúpula diafragmática nodular de densidade metálica, um grão de chumbo, e podemos ver que a segunda densidade mais importante são as das costelas, e estes nódulos são claramente nódulos de baixa densidade radiológica, portanto não calcificados, múltiplos, alguns dos quais mostram uma imagem hipertransparente central correspondendo a provável cavitação. Portanto, só por aqui tínhamos o quê? Tínhamos um paciente com nódulos pulmonares não calcificados, bilaterais, múltiplos, que atingem já dimensões consideráveis, alguns, de facto, com necrose interna. Se soubermos que este doente que tem, de facto, uma artrite reumatoide, então podemos interpretar estes nódulos como possíveis nódulos reumatoides de facto, com necrose interna, e a lista dos nossos diagnósticos diferenciais então baixaria muito comparativamente àquilo que seria se desconhecêssemos o contexto clínico do paciente. Gostaria
Gostaria também de ressaltar hoje o papel extremamente importante que a TAC desempenha na pesquisa das metástases pulmonares. De facto, a radiologia convencional é muito limitada para o diagnóstico de metástases, portanto a sua sensibilidade é relativamente baixa, porque muitas lesões são de facto de muito pequenas dimensões, infracentimétricas, muitas delas subpleurais e portanto não há capacidade na radiologia convencional, pela imagem biplanar habitual, de detectar lesões tão pequenas como as técnicas tomográficas, nomeadamente por TAC, demonstram, como se vê o caso aqui, apontada pela seta e que correspondia a uma pequena metástase de um carcinoma de células renais.